Olá, estamos de volta para darmos início à primeira lição deste trimestre, terceiro trimestre do ano de 2026. E durante estas 13 próximas lições, estaremos estudando sobre os nomes de Deus. Este é o nosso manual de estudos da Escola Bíblica Dominical. Ebenezer Dominical é o nome da nossa revista. Custa apenas R$20. E o comentarista é o pastor Emerson Tiago de Souza, pastor em Portugal. Estaremos estudando sobre os nomes de Deus, conhecendo a Deus através de seus nomes, de Elohim até Jeová Shammah. Mas antes queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lorildo Costa, pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. O nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Temos nossas igrejas na Itália, em Portugal, na Espanha e na Suíça. E aqui no Brasil já estamos em alguns estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Estado do Rio de Janeiro. Os nossos endereços são os seguintes: no estado de Paraná, na cidade de Amaporã, nossa igreja situa-se à Rua Bahia, número 2, na região central de Amaporã. No estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa, temos 2 endereços: Rua Manuel Martins, bairro Mangueira, número 35, e bairro Vista Alegre, Avenida Tancredo Neves, número 288. Em Rio Grande do Sul, estamos na cidade de Canoas, Rua Primavera, bairro Rio Branco, número 1871. Em Santa Catarina, na cidade de Forquilinha, Rua Francisco Ronque, bairro Ouro Negro, número 303. Em Mato Grosso do Sul, na cidade de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, no centro, número 429. Voltando aqui para o estado do Rio de Janeiro, estamos em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, quilômetro 5, número 3907. E Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, em Coatis, Rua 1, bairro Piloto, número 116. No estado de São Paulo, estamos em Ribeirão Preto, Rua Acre, bairro Ipiranga, número 1852. Na cidade de Valença, Rio de Janeiro, Rua Rodovia, número 20.934, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. E em Volta Redonda temos também 2 endereços. Nossa sede, Rua Nova York, número 90, bairro Santo Agostinho, divisa com Volta Grande 3. E na região de Santa Cruz, bairro de Santa Cruz, estamos ali na Avenida Ex-Combatentes, número 696. Também temos nossos trabalhos na Índia, na África e no México, trabalhos sociais e trabalhos missionários. Estamos apoiando na cidade de Chennai, na Índia, sob a responsabilidade do pastor Gilson Pacheco. E em Moçambique, na África, estamos em Regulado de Chipende, no distrito de Caia, na região de Sofala, sob a responsabilidade do pastor, primeiro vice-presidente da nossa convenção COIMEP, pastor Renato Boni. Também no México, sob a responsabilidade do pastor Máximo Grilo, na cidade de Guanajuato. E são esses os nossos endereços. Também queremos apresentar nossas literaturas. Ebenezer Dominical Jovens,
revista específica para jovens na faixa etária entre 14 e 21 anos de idade. São assuntos pertinentes de interesse da juventude, custa apenas R$30, e essa revista ela pode ser estudada durante um semestre. A nossa revista do Obreiro, com a temática A Excelência da Unidade, são assuntos e temas elaborados pelos pastores de nossas igrejas aqui no Brasil e também na grande Europa. E trazemos aqui uma entrevista com o nosso presidente. Como se deu o seu chamado para o ministério? Apóstolo José Antônio de Castro, ele conta desde o início do seu ministério, quando ainda encontrava-se aqui no Brasil, e se transferiu para a Itália. E durante 32 anos ali permaneceu, estabelecendo ali a obra do Senhor, e da Itália o trabalho se expandiu para outras nações. Então, estamos hoje aqui no Brasil, também como extensão deste trabalho ministerial iniciado pelo apóstolo José Antônio de Castro. Os nossos lançamentos, nosso livro infantil número 1, O Início de Tudo, são histórias bíblicas infantis para crianças entre 6 e 8 anos de idade, que estão na faixa ainda de letramento, né? Estão iniciando as primeiras palavras, as primeiras leituras. É o lançamento da Líteres Editora. Nós temos aqui na nossa sede, custa apenas R$15 a unidade. E o livro número 2 também já está disponível para venda. O Início da Queda Humana seria uma continuidade do assunto anterior. Também é um lançamento da Líteres Editora. Crianças entre 6 e 8 anos de idade. Compre aí para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu netinho e ensine-o o caminho em que deve andar através dessas histórias bíblicas infantis. Líteres Editora, e aqui no nosso endereço custa apenas R$15. O nosso último lançamento, Ética Cristã e Ética da Família. Apenas R$60, confrontando as questões morais e éticas contemporâneas. Foi assunto do trimestre anterior das nossas lições bíblicas e elaboramos este livro como apoio, né, para as nossas lições, mas que servem de base para estudos futuros. Pneumatologia também é um livro lançado pela Líteres Editora, Doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós tecemos comentários aqui sobre o Espírito Santo, 154 páginas de estudos sobre o Espírito Santo. Custa R$50, ou então no site da Líteres Editora vocês poderão encontrá-lo. O etnicismo babilônico, não brasileiro, o etnicismo babilônico ontem e hoje. Como o paganismo perpetuou-se através da religiosidade. Foi um estudo, uma pesquisa que elaboramos, a pedido do nosso presidente, e concluímos que há 3.000 anos antes de Cristo já se comemorava o Natal. Na antiga Babilônia, a partir de Nimrod, que foi bisneto do patriarca Noé. R$50, Líteres Editora. 184 páginas de estudos maravilhosos para os bons leitores. Também Manual do Diácono e Presbítero. Nós elaboramos este livro em parceria com o pastor Emerson Thiago de Souza. É o pastor que é comentarista das nossas lições bíblicas deste trimestre. Custa R$30 e este livreto ele vai ajudar as igrejas a elaborar um curso preparatório para obreiros, especificamente diáconos e presbíteros. Também um livro interessante, Mulher Moabita que decidiu seguir a Deus, Ruth,
É uma biografia da moabita Ruth, que, ficando viúva de um dos filhos de Noemi, ambas retornam para Belém de Judá e ali Ruth encontra-se com Boaz, que era um parente próximo de Noemi. Com ele se casa e, através da conjunção carnal entre Boaz e Ruth, nasce o descendente desta união, que foi ser ancestral do grande rei Davi. E, consequentemente, Ruth acaba entrando na raiz genealógica de Jesus Cristo. Interessante, custa R$30. Nós temos aqui em nosso endereço. E também está a todo vapor o nosso curso teológico, Instituto Teológico Missione Europa. Este é um curso básico em teologia. Estamos estudando esta matéria para os alunos do curso básico, que trata da bibliologia. Este curso é à distância e você recebe o material e paga apenas R$30 mensais. E ao final do estudo de todas essas disciplinas, receberá um certificado de conclusão do curso básico em teologia. E, paralelamente, estamos também com este curso médio. Este é presencial, custa R$60. Estamos concluindo essa disciplina que fala da angelologia, a doutrina dos anjos. Temos nosso polo aqui na nossa sede, em Volta Redonda, e pode ser feito também à distância. Nós gravamos as nossas aulas ao vivo pelo YouTube e enviamos pelos nossos alunos matriculados à distância e que poderão também acompanhar ao vivo. Custa apenas R$60. Bem, e o nosso novo estudo, né? Já comentamos, os nomes de Deus. Hoje iniciamos a nossa primeira lição. E o título desta lição número 1, 5 de julho, é Elohim, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. O nosso texto áureo está no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verdade aplicada. Entre os muitos nomes divinos revelados nas Escrituras, Elohim é o primeiro que aparece na Bíblia. Isso por si só é uma mensagem teológica. O texto sagrado poderia começar com qualquer outro nome: Yahvé, Adonai, El Shaddai. Porém, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés iniciou o relato da revelação divina usando este termo majestoso e plural, Elohim. E os objetivos primordiais desta lição: entender o significado linguístico e teológico de Elohim, compreender o uso do termo Elohim nas Escrituras do Antigo Testamento e reconhecer Elohim como criador, sustentador e governante do universo. Os textos de referências são vários. Nós temos Provérbios 8:23, Hebreus 1:10, Salmo 8:3 e 33:6 e Isaías capítulo 40, versículo 26. São eles: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de suas mãos. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Levantai ao alto os vossos olhos,
e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Na introdução, o pastor Emerson fez o seguinte comentário: a escolha do nome Elohim não é acidental. Ele orienta toda a visão bíblica sobre quem é Deus. Elohim nos remete a um Deus poderoso, criador, transcendente, mas também pessoal, que se relaciona, fala, age e intervém. É um nome que une majestade e intimidade, grandeza e proximidade, soberania e cuidado. Nesta lição estudaremos a pluralidade majestática presente no nome Elohim e a revelação de Elohim na criação e na história da redenção. O tópico número 1 tem por título o significado do nome Elohim. Elohim é um nome hebraico plural. Gramaticalmente é um substantivo plural, mas normalmente ele aparece acompanhado de verbos no singular quando se referir ao Deus verdadeiro. Isso ensejou diversas interpretações ao longo da história. Plural de majestade, assim como reis falavam de si mesmos no plural, usando o pronome nós. Plural de intensidade, descreve a plenitude da divindade. Sombra da pluralidade da Trindade, interpretação clássica dos pais da Igreja. Subtópico 1.1. Elohim significa Deus poderoso. A raiz da palavra Elohim está relacionada à força, poder e autoridade. Assim, Elohim descreve Deus como todo-poderoso, governante supremo e criador, ou seja, aquele que não depende de nada. Ele é o Deus que existe antes de todas as coisas e que trouxe o universo à existência. Subtópico 1.2. Elohim no Antigo Testamento. A primeira revelação de Deus ao homem. Em Gênesis, capítulo 1, lemos sobre a majestade do Criador. A Bíblia não prova a existência de Deus, mas a afirma. Ela começa simplesmente dizendo: no princípio criou Elohim o céu e a terra. Sem explicações sobre sua origem, porque ele não tem origem. Sem justificativas filosóficas, porque ele não precisa justificar sua existência. O foco não é discutir se Deus existe, mas apresentar quem ele é e o que ele faz. O comentarista bíblico Masohari escreveu: a Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe. Ela o declara para ser adorado. Subtópico 1.3. Elohim na criação, capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Em toda a narrativa bíblica sobre a criação, os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, o nome usado é Elohim, enfatizando o poder criador de Deus. A expressão Elohim disse aparece repetidamente, mostrando que Deus criou pela palavra, Deus ordenou e a criação obedeceu. Nada foi fruto do acaso. Subtópico 2.0. Elohim na história bíblica. O nome Elohim
é mencionado cerca de 2.600 vezes no Antigo Testamento. Ele é Elohim de Abraão, Gênesis capítulo 28, versículo número 3. Elohim de Israel, Gênesis capítulo 32, versículo 28. Elohim dos céus, Neemias capítulo 1, versículo 4. Elohim vivo, livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 26. Elohim de justiça, Salmo número 50, verso 6. Subtópico 2.1. Elohim, criador, sustentador e governante. Elohim é o criador do universo. O Salmo número 19, verso 1 afirma: os céus declaram a glória de Deus, Elohim. A criação é a primeira Bíblia que o homem lê. Subtópico 2.2. Elohim é o sustentador da vida. A epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, declara que tudo subsiste em Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, revela que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Assim, o Deus que criou todas as coisas mantém o universo em ordem. Subtópico 2.3. Elohim é o governante soberano. O Salmo 115, verso 3 declara: o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Elohim governa sobre nações, reis, povos, história e eventos futuros. Nada foge ao controle de Elohim. Tópico número 3. Elohim e a pluralidade da Trindade. A pluralidade da forma Elohim não é acidental. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo número 26, podemos ler: façamos o homem. Aqui vemos Elohim está falando. O verbo façamos está no plural. A ação é singular. Criação do homem. A igreja, desde os pais apostólicos, vê nisso um eco da pluralidade trinitária. Subtópico 3.1. O Espírito de Elohim. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, menciona: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A presença do Espírito na criação reforça esta pluralidade. E o tópico 3.2, o título é O Verbo Eterno de Elohim. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 1 a 3, afirma que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, Elohim criou todas as coisas por meio da palavra, ou seja, através do Logos. Subtópico 3.3. Elohim e o homem, aplicações devocionais. Se Elohim criou tudo, ele pode ajudar você. Ele não apenas criou galáxias, ele cuida do seu coração. Se Elohim sustenta o universo, ele sustenta a sua vida. Você não está sozinho.
Conclusão: o Deus Todo-Poderoso está no controle de toda a sua criação. Se Elohim é soberano, nada na sua vida é por acaso. Deus dirige os seus passos. Se Elohim é majestoso, ele merece nossa adoração. Adorar Elohim é reconhecer o seu poder e a sua glória. No próximo domingo, retornaremos então com a lição número 2, dando continuidade aos estudos, os nomes de Deus. Conhecendo a Deus através dos seus nomes, de Elohim, que nós estudamos nessa primeira lição, até Jeová Shammah. E o tema da próxima lição será Yahvé, o Deus que era, que é e que há de vir. Que Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, a todos abençoe abundantemente. Até a próxima.